gente nem jantou, né? Cara, comi pra caraca. Comi um monte de coisa ali. Você não comeu, não? Você tá tontinha, não tá? Ela precisa comer alguma coisa pra não fazer mal. Vai fazer mal. Que Ela tomou ousada. 3 taças de champanhe. 3 taças de champanhe não vai fazer ela passar mal. Não, mas eu tô falando de Champanhe, ficar tonta. champanhe me deixa Champanhe me deixa